Então, estar aqui novamente com vocês, depois de, eu acho que foi quase um ano que a gente esteve aqui, a última vez com vocês, e sempre para mim é uma verdadeira honra. Eu falo para a Gleison, eu não me considero um pregador, mas sim, se Deus coloca uma palavra, eu vou falar. Como falaram meus irmãos aqui, na verdade, o meu plano, o plano da minha família, tem um tempo aí de passeio, um tipo na nossa mente, né, de descanso, porque geralmente você pensa que descansar é passear, é curtir na praia, campo. A gente pensa que é o descanso, mas o Senhor faz descansar de jeitos diferentes às vezes. Eu me lembro, no mês de fevereiro, estava passando um tempo bem complicado, principal no meu trabalho, principalmente pela questão do cansaço. Eu me sentia muito cansado e foi naquela época que eu estava já planejando tudo, como que ia ser a férias agora no Brasil, que eu tinha no primeiro momento pensado estar lá só no Rio. E foi, eu acho que no mês de março, que o Gleison aí com a minha Paula me convenceram para vir uma vez mais para cá, para Guarulhos. Estou falando devagar, Gleison? Tá bom. É que é verdade, eu falo rápido mesmo. A gente brinca assim, quando eu recebo uma mensagem dele no WhatsApp, eu coloco por duas. E ainda assim, eu escuto devagar. E um dia, a minha Paula, ela falou para mim, Carlos, você não faz isso mal, como você... gostaria que outra pessoa fizesse o mesmo com você? Não adianta. Se ele fizer, imagina, não vai conseguir escutar nada. Eu falo rápido mesmo. Mas vou tentar agora falar devagar. Falar devagar. E, como muitos sabem, a semana passada a gente teve no retiro no Rio. A gente estava aí com o Franco, os irmãos, de diferentes lugares do Brasil. Uma bênção, na verdade, para a gente, uma palavra que veio nos renovar, mas imediatamente nos provar, pelo menos falando por mim. O tópico do retiro foi o quebrantamento. E o texto central que ministrou o Franco foi aquele texto que está em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30, que eu vou ler com vocês. Não vou pregar o que pregou Franco, evidentemente, mas eu quero começar com esse texto aí. Eu tenho aí duas versões. Tem uma versão Almeida, alguma coisa, não me lembro bem, e uma versão chilena traduzida para o português. Não é chilena, na verdade, em espanhol. Fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Na verdade, que esse texto, quando o Franco falava desse texto, ele falou uma verdade que tem a ver com a diferença de conteúdo com a vida. O Jesus, ele fala, venide a mim, não porque ele sabe como fazer, não porque ele tem o conteúdo para te entregar, o procedimento para você ficar descansado, ficar aliviado. Ele fala, aprendei de mim porque eu sou. Ele é a sua vida que vai gerar em você o descanso. Mas como que esse processo acontece? O Franco falava semana passada, ele falava do quebrantamento. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, antes de chegar nesse ponto de Jesus, de descansar verdadeiramente, é o quebranto. Antes do quebrantamento, tem a opressão, tem o trabalho, tem o peso. Mas depois vem o quebrantamento. Mas depois do quebrantamento, se você estiver disposto, você tem que fazer uma coisa. Você tem que se humilhar. Você tem que aprender dele para ser humilde. No processo do quebrantamento, ele ensina você para você ser humilde. Mas é uma escolha de você depois. Você escolhe depois se humilhar e você escolhe pegar o fardo de Jesus. Deixar o seu e pegar o fardo de Jesus.
Na versão Reina Valera, dos 60, que é a versão que a gente geralmente usa em espanhol, é a mais comum, ela não fala porque meu jugo é suave, ela fala que meu jugo é fácil. É fácil. Você pensa que o jugo de Jesus é fácil? Estão convencidos disso? É fácil mesmo? Acha fácil? Levanta a mão, quem acha fácil o jugo de Jesus? Ali? Acha fácil? Não. Depois ele fala, e meu fardo é leve. Em espanhol fala, a minha carga. A minha carga é leve. Então, primeira coisa, aqui nesse verso aqui, nesse texto, tem duas coisas. Ele fala, tem duas coisas que cansam a gente. Duas coisas. Ele fala que é, por um lado, o trabalho, e por outro lado, são as cargas, os pesos. O trabalho, por que o trabalho nos cansa? Nós certamente temos uma abordagem, um entendimento errado do trabalho. Por que eu falo que temos um entendimento, uma compreensão errada? Porque a gente pensa assim, a gente tem que trabalhar para levar o sustento para a minha casa, para a minha família. Se a gente não trabalhar, a gente não vai levar o sustento para casa. E você fica preocupado, de fato, quando você não tem trabalho. Você pensa, como que eu vou levar o alimento, o sustento para a minha família? Como eu vou fazer? Porque você pensa que a fonte do teu sustento é você. Você pensa que a fonte do teu sustento é o trabalho. Mas, olha, quando eu recebi essa palavra no fevereiro, eu estava com muito trabalho. E estava muito cansado por causa do trabalho. Eu falava com meu amigo Gleidson aí das lutas que eu estava tendo aí, sofrendo no trabalho. E no 1º de março, ou 2 de março por aí, me falam do meu trabalho, que estou trabalhando aí 10 anos, que eu vou deixar a companhia. E tenho que deixar a companhia agora em 2 meses mais. Eles me falaram, graças a Deus, com 4 meses de antecedência. Mas eu me lembrei, eu estava pedindo uma descansada. Mas no momento foi um choque. Por quê? Porque o que eu pensei? E agora o quê? O sustento, a fonte. De onde vai vir? Mas a fonte não é o meu trabalho. Não é onde você trabalha. Não é se você tem uma empresa, não é uma empresa que você tem. Se você tem um negócio, não é um negócio que você tem. Se tem um talento, não é o talento que você tem. A fonte do teu sustento é Deus. Não é você. Mas quando a fonte não é Deus, você fica cansado. Você fica derrubado. Você fica pensando com opressões, com lutas. Então, a primeira coisa que ele fala é o trabalho. O trabalho com a compreensão errada, ele gera cansaço. Ele gera fatiga. Tem essa palavra aqui? Fatiga? Fatiga. Ele gera fatiga. Mas a outra coisa que ele fala também, Jesus, são as cargas, as opressões, fala também em português, eu acho, né? Opressões. Porque, o que são as opressões? Porque existem muitas situações na nossa vida que se tornam um peso para a nossa alma. Imagina essa semana aqui da gente. Eu tenho certeza que no começo, eu não falei muito com a Paula, porque ela estava muito assim, preocupada. Que mulher não? Que mãe não fica preocupada quando uma criança fica doente? Nenhuma. Evidentemente, toda mãe fica preocupada. E eu olhava para a Paula, a preocupação dela, e a única coisa que a gente pode fazer é ministrar. É ministrar para colocar o peso das opressões nos pés de Jesus. Então, às vezes você fica oprimido por a falta de emprego, por uma doença, por uma situação difícil, por um conflito familiar, um conflito com um irmão, um conflito na igreja, e você fica oprimido. Você fica com um peso, uma carga, mas Jesus fala, pega meu fardo, em espanhol, pega a minha carga. Mas qual é a carga de Jesus? Porque ele dá soluções. Ele dá solução para o trabalho, ele dá solução para a carga, mas qual é a solução de Jesus?
Ele fala assim: toma meu jugo. Toma meu jugo e toma o meu fardo. A solução, e para isso você tem que primeiro aprender duas coisas. Ele fala que você tem que aprender mansidão e humildade. Por que ele fala que tem... Dá? Escuta. Vou estar falando mais alto. Está difícil, estava meio doente. Mais rápido, mais alto. Não, tem duas coisas que Jesus fala. Fala que a gente tem que aprender humildade. Mas ele fala como que a gente... Voltou? Mas ele fala como que a gente aprende humildade. Ele fala que a forma de aprender humildade é com o jugo de Jesus. É tomando o jugo de Jesus. Mas qual que é o jugo? Qual é o jugo de Jesus? Você já reparou para pensar o que é o jugo? Todo mundo sabe? Voltou? Agora sim. Todo mundo sabe, quando fala de jugo, o que é o jugo de Jesus? Quando a gente fala de jugo, a gente está falando da doutrina de Jesus. Você te colocar embaixo, é o evangelho do reino. O jugo de Jesus é o evangelho do reino que você se tem que colocar embaixo, se submeter embaixo da autoridade de Jesus. Isso é pegar. Olá? Agora sim. Amém? Olá, agora sim. Isso é então pegar o jugo de Jesus, é se colocar embaixo da sua autoridade. Mas não é só um fato que você faz uma vez, você faz todos os dias. Como? Obedecendo. É a obediência aos mandamentos de Jesus. É quando você obedece, quando você está vivendo a vida do reino, é que fica diferente, que você empieza a perceber que sua vida começa a se arrumar. E o cansaço começa a ir embora. A gente no começo pensa ou percebe que o jugo de Jesus é difícil. Você olha para os mandamentos e você pensa, como é que eu vou fazer isso? Vou deixar aqui melhor. Tá bem? Escuta. Amém. Vai ficar boa a gravação, não vai ficar boa não. Ah, ok. Ah, tá bom. Vou continuar falando aqui então. Perfeito. Então, o jugo de Jesus são seus mandamentos, é a sua doutrina. E a sua doutrina, você pensa no começo que ele é difícil. Como que vou fazer isso? Como que vou amar a meu inimigo? Como que se alguém me ofende, eu vou suportar aquilo? Como que vou conseguir amar a minha esposa como a mim? Não só como a mim, como Cristo amou a igreja. Como vou conseguir fazer isso? Você pensa que isso é difícil. Mas qual é a graça? A graça do jugo é que o jugo é um peso que você não leva sozinho. O jugo é aquela ferramenta que no campo utiliza certo com o boi. Mas o boi nunca está sozinho, são dois bois. Geralmente um boi velho com um boi novo. E o peso maior do trabalho é feito por o boi velho. Porque às vezes o boi novo, ele quer ir para outro lado. Ele quer se desviar. Mas o boi mais velho, ele é quem faz a força para ele não se desviar. Para ele continuar por o caminho certo. E nosso parceiro nessa trilha é Jesus. Ele quem leva o peso por nós. Ele foi que cumpriu a lei toda por nós, para nos dar vida. Então são os mandamentos, a doutrina de Jesus não é um jugo pesado. No espanhol fala assim, os mandamentos do Senhor não são gravosos, fala em espanhol. Em português é penosos. Não são penosos, em espanhol não são gravosos. Gravosos vem do um gravamen, um imposto. Não gera aquele peso que gera uma imposição.
Porque os mandamentos não são assim. Os mandamentos de Jesus, ele fala que são doces, e que são doces como a mel. O segundo ponto que ele fala é aprender mansidão. Não sei quantos que pensam quando vem a palavra mansidão na sua mente. As pessoas pensam mansidão uma pessoa quietinha, uma pessoa que não faz muito barulho, uma pessoa bem. Mas mansidão não é isso assim. Mansidão é uma pessoa que se deixa conduzir. Em Mateus 5 fala bem-aventurados, fala assim, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles vão heredar a terra. Por que eles vão heredar a terra? Porque eles são conduzidos, eles se deixam conduzir até chegar à terra prometida. Alguém que não é manso, você não consegue conduzir ele. Ele vai que te puxar para o outro lado. Ele vai fazer força com você. Mas o manso, você não tira. O manso você leva com a corda solta. Frouxa, né? Você leva assim e ele vai sozinho. Você não faz força. Esse é um manso. E Jesus é o exemplo de mansidão para a gente. Mas ele fala assim, aprender mansidão para quê? Para pegar o fardo de Jesus. Ele fala assim, deixa o teu fardo, deixa a tua carga e pega a carga de Jesus, o fardo de Jesus, porque o seu fardo é leve. Mas qual que é o fardo de Jesus? Qual é a sua carga? Você já reparou para pensar nisso? Qual que é a carga de Jesus, o peso dele? Quando a gente fala do fardo de Jesus, a gente está falando de uma coisa. Está falando do motivo por qual Jesus veio a esta terra. E ele vem para cumprir o eterno propósito do seu Pai. Que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É a sua visão. O fardo de Jesus é a sua visão. Esse é o peso que ele tem. Esse é o peso, essa é a carga. Esse é o motivo pelo quem veio até a terra. É pela visão que tinha antes da fundação do mundo, de ter aquela família. E ele está falando, deixa a tua visão. Abandone seus planos, abandone os seus projetos, abandone os seus sonhos. Porque a visão de Jesus, os planos dele são maiores que os da gente, são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são melhores que os nossos. Abandone os planos seus, os projetos seus e abrace a visão dele, a visão, o propósito dele. Faz do propósito eterno de Deus a visão que vai endereçar todas as coisas da sua vida, a sua família, o seu trabalho, a vida da igreja, nada fuge do propósito de Deus, o propósito eterno de Deus. O propósito eterno não é um tema, não é um tópico que a gente prega, não é uma coisa que vai chegar um dia, hoje vamos falar do propósito eterno de Deus. Não, o propósito é a visão, é por causa do propósito que você obedece, que é para se tornar semelhante a Jesus, para o cumprimento do seu propósito. Para isso eu julgo para você caminhar até chegar à meta, o alvo que ele colocou desde antes da fundação do mundo. Quantos dizem amém? Amém. Quando você não está embaixo do jugo de Jesus, quando você não está com a doutrina completa de Jesus, quando você não está de fato totalmente embaixo do reino de Jesus e tem partes da sua vida, áreas da sua vida fora, de fato você vai estar cansado. É uma verdade, você estará cansado se você não está embaixo do jugo de Jesus. Se você não abraça a visão, se você não abraça o propósito eterno de Deus como uma coisa real para a sua vida, você vai ficar cansado. Você vai ficar cansado. E tem algumas situações, disso eu quero falar mais hoje. Tem algumas situações que roubam a nossa força e deixam a gente cansada. Mas vou falar daquelas coisas que roubam a nossa força na vida familiar. Por que vou falar dessa área em específico hoje? Uma das coisas que me deixou com um peso, uma carga, a semana passada, no retiro. Chega um momento do retiro que Franco convida
os irmãos, líderes e pastores, a passar na frente para orar pelos filhos que estavam desviados. Isso gerou um peso em mim, um dor no meu coração, porque mais ou menos metade das pessoas que estavam aí passaram na frente. Eu imagino não só o dor deles, tinha pessoas gemendo mesmo, com gemidos, por causa da dor que isso produz. E imagino o cansaço que isso gera, a expectativa que isso gera nas pessoas. Então, quero falar agora, então, daquelas situações que roubam a nossa força, que nos deixam cansados mais na vida familiar. E a primeira coisa que eu quero falar, antes de falar disso, é que tem um propósito para a família. O propósito eterno de Deus, que a gente fala sempre, não é uma coisa que age fora da casa. É uma coisa que começa dentro de casa. Você se lembra quando Paulo fala com o centurião, ele fala: crê, e tu e a tua casa serão salvos. Isso não é simplesmente uma promessa, isso é uma consequência. Essa é a consequência da vida do reino chegando na vida de uma pessoa. A família toda dessa pessoa, a casa toda, vai ser uma casa, uma família para a glória de Deus. É a promessa que essa casa vai ser uma família de filhos semelhantes ao Jesus. Esse é o motivo pelo que Deus formou o matrimônio. Ele é o criador do matrimônio, não é a gente. A gente às vezes pensa que você se casa porque nasceu no teu coração. Em teu coração, eu gosto dessa menina, ou a menina, eu gosto desse menino. Vou me casar porque gostei dele, gostei dela. Mas não é assim que funciona. Porque o criador do matrimônio foi Deus lá no começo. E ele estabelece o matrimônio, o fundamento do matrimônio. Ele fala: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma carne só. Isso está em Gênesis 2:24. Não sei se está igual no português, mas esse é o passo. Mas essa instituição foi criada por Deus. Para quê? Ele dá uma ordem a eles. Ele fala: frutificad e multiplicai-vos, sojuzgar e llenar. Fala assim, né? Estou tentando preencher, encher a terra. Para quê? Para quê? Porque cada família vai se tornar uma família de filhos semelhantes a Jesus. Essa é a visão de Deus para a família. É que tua esposa seja uma filha de Deus, uma filha semelhante a Jesus. É que teu filho, a tua filha, seja semelhante ao Jesus. Se isso não estiver no teu coração, se esse não for a visão na tua casa, você vai ficar cansado no momento. Vou te explicar por que você vai ficar cansado. Porque quando você não está fazendo o trabalho que Jesus te mandou fazer, você está fazendo outra coisa que Ele não te mandou, você vai ficar cansado. Então, qual é a ordem de Deus para a família? Primeira coisa, o marido, para que ele foi criado? Ele foi criado para ser cabeça da família. Vou ler Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e ele é o seu salvador. Mas o que significa ser cabeça? O que implica ser cabeça? Eu não vou falar de tudo, é extenso. A gente está fazendo agora um estudo da família no Chile. E eu acho que só o assunto do homem vai nos demandar umas 7 semanas só para falar do papel do marido de ser cabeça. 7 semanas. Mas agora eu vou falar de alguns pontos só. Primeira coisa que implica para o homem ser cabeça. Isso não é só para os maridos. Não sei quantos solteiros tem aqui. Se temos solteiros aqui, saiba que antes de se casar, você vai se casar para ser cabeça. E ser cabeça implica ser primeiro que, antes de qualquer coisa, ser responsável pela caminhada da família
na busca, na procura do propósito eterno de Deus. Você é o responsável pela que a sua família vai na direção do propósito eterno de Deus. Você é responsável disso. Ele te colocou ali com essa função. Mas quando temos outros planos, quando a gente tem outros objetivos mais importantes do que a nossa família, mais importantes que a visão de Deus, isso vai gerar um peso, isso vai gerar um problema, isso no momento vai gerar cansaço. Porque não é nada mais cansativo que ter filhos que se começam a desviar. Filhos que começam a desrespeitar a autoridade do pai na casa, da cabeça na casa. Não é nada que cause mais desgaste. Uma mulher confrontando a autoridade do marido. Segunda coisa que implica ser cabeça, não é só levar a tua família ao propósito, ao alvo, é também ser a autoridade do lar, mas embaixo da autoridade do Cristo. Às vezes, os homens ficam lutando com a sua esposa pela autoridade. E tem esposa que fala assim, a minha esposa, ela não me deixa ser autoridade na minha casa. E começa uma luta. E tem homens que começam a impor a sua autoridade na sua esposa. E isso acaba sendo uma sorte de machismo, onde o homem quer exercer pela força a autoridade dele. Mas não é o jeito de Jesus. Não é a forma de Jesus. Jesus, ele não coloca a sua autoridade pela força. Ele te chama para perto com cordas de amor. É dessa forma que ele exerce a sua autoridade. Ele é um modelo da autoridade. Não porque ele impõe, senão porque ele é manso e humilde. Você é um cabeça assim no seu lugar? Você é esse modelo manso e humilde? Com certeza, na hora que você mudar a forma de tentar ser autoridade, a sua esposa se vai submeter. Por outro lado, tem maridos, esposos, que eles delegam completamente a autoridade na mulher. Isso também, no final do dia, isso vai gerar cansaço na vida da família, um desgaste. O marido vai perder as forças, porque a mulher vai começar a cansar também. A mulher não foi criada para ser autoridade, foi o marido. E isso vai gerar conflito ao final do dia. A terceira coisa, que isso eu vou entrar um pouco mais a fundo depois, é ensinar e instruir a palavra de Deus. Isso também faz parte de ser cabeça do hogar. Ser cabeça implica ser o responsável do que a família conheça as verdades, os mandamentos, os princípios do reino de Deus. Um pai que não conduz a sua família a um relacionamento com a palavra de Deus, no momento ele vai perder a sua família. A família vai começar a balançar. A cabeça tem que ser aquele que toma o papel de sacerdote e ele leva a palavra de Deus à família. Eu louvo a Deus pela vida de Gleidson, porque ele tem essa rotina na sua casa. Eu vi aquilo na vida dele. Eu vejo como ele lê as escrituras com a família. Ele ensina a escritura às crianças, adolescentes nessa hora, na verdade. Já conheci quando eram crianças, mas estão muito grandes agora. Mas o Senhor diz você hoje, venha a mim e eu lhe darei descanso, porque meu jugo é fácil, em espanhol, e meu fardo é leve. Outra coisa que rouba as forças é quando a mulher não pega seu papel. Qual é o papel da mulher? Quem sabe? Qual é? Que eu ouvi as mulheres. Qual é o seu papel? Ajudadora. Levantem as mãos as ajudadoras. São todas ajudadoras? Gênesis 2:18 fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom
que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Em espanhol fala assim: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Outras traduções falam uma ajuda adequada para ele. Mas o que significa ser ajuda idônea, ajuda adequada? Adequada para o quê? Para ajudar para os caprichos do marido, para ajudar para os projetos do marido, para os sonhos do marido. É ajuda para isso? Para quê? É ajudar exatamente, é ajudar a seu marido para cumprir o propósito de Deus na família. Esse é o propósito, o papel principal da mulher, é ajudar com que seu marido consiga direcionar a sua família a o propósito eterno de Deus. É ajudar a seu marido a que ele seja cabeça do hogar. É ajudar a seu marido a que ele seja autoridade no hogar. Esse é o papel da mulher. Esse é o papel. Mas o que acontece? E isso acaba roubando as forças da mulher. Quando a mulher ela quer, eu vou falar assim, a mulher deseja, a mulher anseia, geralmente, pegar o papel do marido. A mulher tem uma luta interna por ela ser autoridade. Você crê isso? Ou pensa que estou falando errado? Está errado, não é assim. Não deseja não. Deixa eu ler o Gênesis. Gênesis 3,16. Essa parte é quando Deus dá as consequências do pecado do homem e da mulher. E aqui em 3,16 está falando as consequências para a mulher. E fala assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quando eu li aí, o que é isso que teu desejo será para o teu marido? O que significa aquilo? E tem uma outra versão em espanhol, que é a versão NTV, que eu vou ler agora em português, que fala assim: então ele disse à mulher: farei mais aguda a dor da tua gravidez, e com dor darás à luz, e você vai querer controlar seu marido. Esse é o desejo dela. O desejo da mulher é controlar seu marido, mas ele vai governar sobre você. Por quê? Porque a mulher não foi criada para ter o controle. A mulher não foi criada para isso. A mulher foi criada para ser uma ajudadora, para ajudar a seu marido a alcançar o propósito de Deus para a sua casa. Mas quando você fica na luta, querendo você tomar o controle, pegar o controle da tua casa, da casa do teu marido, que ele é o cabeça, você, mulher, vai ficar muito cansada. Essa é uma luta que você tem que abrir mão. Tem que parar com isso de tentar de você dirigir o seu marido. Quantas mulheres perdem tempo tentando o tempo todo dirigindo a vida do marido, falando: tem que fazer aqui, tem que fazer cá, faz isso, faz aquilo. Deixa ele governar. Confia. Isso fala também de falta de fé. São mulheres que não têm fé, que se sujeitando ao marido, o Senhor vai fazer. E se ele errar, o Senhor vai fazer. Vai endereçar a situação. Ele está no controle. Você tem que confiar em Deus. Se Deus colocou a esse homem que está junto a você como cabeça, confia nele. Se você pensa que ele não é tão espiritual, ora por ele, intercede por ele, faz jejum por ele. A minha esposa, eu acho que esteve tempo atrás, ela fala que pelo menos 1 ano orando por mim. Coisas que eu não conseguia enxergar. Coisa que no momento ela falava para mim e eu não enxergava. Coisa que eu estava fazendo errado, que eu estava agindo errado, principalmente com a obra. Coisa que eu fazia errado mesmo. Mas eu não entendia, não compreendia. A minha mulher, a única coisa que fez a Paula foi orar.
Ela falou, não vou falar mais contigo. Não me falou para mim, falou com Deus. Não vou falar mais com Carlos. Não vou tentar mais eu dirigir ele. Vou orar. Ela esteve 1 ano orando. E quando uma mulher ora, nossa, você vai ver, você vai experimentar a oração da sua mulher. Se a sua mulher orar, você vai experimentar aquela oração. Com certeza, com certeza. Eu experimentei com quebranto. Foi o quebrantamento que me fez enxergar aquilo que não estava enxergando. Mas foi também o quebrantamento que me fez submeter à vontade de Deus, porque Ele é boa, Ele é agradável e Ele é perfeita. E Ele gera descanso para a minha alma. Então, vou dar dou graças a Deus para aquelas mulheres de oração. Graças a Deus para aquelas mulheres que mudam famílias, que mudam maridos. Mas também tem mulheres que fazem o contrário. Tem mulher que só está um dia todo, aquela como uma goteira, fala goteira. É como aquela goteira, fala assim goteira também? Quando tem chuva, tem aqui um buraco no telhado e cai. Já o som não é bom, né? Mas imagina aquela mulher goteira, que está o tempo todo assim com o marido. O que vai acontecer? Ele só vai gerar conflito. Só vai gerar preocupações excessivas da mulher. Por quê? Porque as coisas não funcionam do jeito que ela quer. Ela vai acabar certamente cansada. Mas quando nos cansamos também, a gente, quando mais cansa, e isso é provavelmente onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, nos cansamos quando não formamos os nossos filhos para o propósito eterno de Deus. Vou ler aqui Salmo 127, verso 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Na versão NTV em espanhol fala assim: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma recompensa de você. Os filhos nascidos de um jovem são como flechas nas mãos de um guerreiro. Quão feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. Você não ficará envergonhado quando enfrentar seus acusadores por portões da cidade. Antes de falar de filhos aqui, nesse salmo anterior, no verso 1 e 2, ele fala, que coisa? Fala que se o Senhor, Ele não governa, ou Ele não está no centro da família, em vão, qualquer coisa que você faça. Se Ele não é quem está cuidando da família, não adianta você colocar segurança, não adianta você colocar um portão elétrico na sua casa, câmera na sua casa, não adianta. Se Ele não estiver no centro, se o Senhor não governar o hogar, dá o mesmo, não vai funcionar. Mas quando Ele está no centro, acontece isso que está falando aqui. Os filhos se tornam um presente de Deus. Os filhos são uma recompensa de você, porque Ele vai chegar até onde você não vai alcançar a chegar. Ele é uma flecha nas mãos do guerreiro. Mas se o nosso filho são flecha, você não tem que esquecer nunca disso. O filho de você é uma flecha. Isso quer dizer uma coisa, que ele vai chegar a algum lugar. Ele vai ser lançado. Queira ou não, ele vai ser lançado porque ele é uma flecha. Aonde ele chegar, aonde o branco que ele chegar, depende do que você faça com ele. Ele é uma flecha. Você tem que pegar aquela flecha, direcionar, apontar para o alvo. O alvo é Cristo.
Você tem que criar ele para que ele seja como Cristo, aponta ele para lá, e ele vai ser aquilo que está falando o Salmo, uma recompensa para você. É uma flecha na mão do guerreiro. É difícil essa palavra, né? Do valente. Isso é um filho nas mãos do valente. É uma flecha que vai chegar no alvo. É uma flecha que não se vai desviar. Como pais, nós somos responsáveis por quê? Se o filho é uma flecha, você precisa de uma coisa. Fala arco aqui. Você precisa de um arco. Qual que é o arco que tem você nas suas mãos? Qual você acha que é o arco que você tem nas mãos? São os princípios, as verdades e os mandamentos do reino. Esse é o arco que você tem para você lançar seu filho. Mas você não vai lançar qualquer parte. A gente falou, o fardo de Jesus é a sua visão, o propósito eterno de Deus. Você cria seu filho não só para que ele seja um guardador de mandamentos, não para que só ele seja um bem comportado, não para você não passar vergonha quando ir para a casa do irmão. Você forma filho para que ele seja semelhante a Jesus e assim você cumprir com o propósito eterno de Deus para a tua casa, que a tua casa seja aquela família de filhos semelhantes a Jesus. Lamentavelmente hoje, nesses dias, tem muitos pais que terceirizam completamente a formação dos filhos. Eles terceirizam, por uma parte, a formação acadêmica, totalmente nas escolas, mas também tem pais que terceirizam a formação espiritual dos filhos nos líderes da igreja. No ministério de crianças, no ministério de adolescentes, jovens, aí joga na mão aí de Eloy e da Cláudia. Ele é o responsável? Não. Não terceiriza. O Filho de Deus, aquele que está embaixo do jugo de Jesus, aquele que pegou a sua visão, ele não terceiriza, não vai terceirizar a formação espiritual do seu filho. Ele é o responsável por aquilo. Ele é o responsável por formar o filho para que ele se torne semelhante a Jesus. Ele não vai terceirizar a formação espiritual na vida do outro, do irmão, da igreja. Efésios capítulo 2, verso 1 até o 3, fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasteis, segundo ao curso deste mundo, segundo ao príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, como os outros também. A minha versão em espanhol, aquela que fala, onde fala que a gente deve, segundo o curso deste mundo, em espanhol fala, fala a correnteza. Sabe que uma correnteza, você tem um rio e tem aquela correnteza, e que você, se tem uma correnteza muito forte, você nem sequer consegue nadar em contra da correnteza. Essa é a correnteza do mundo. A gente, às vezes, pensa que aquela correnteza, aquele curso, é um curso fraco. Mas ele tem força. Ela tem muita força. E você pensa que as escolas estão ensinando o que para seu filho? O que você pensa que ele está ensinando? Que ela está ensinando só questões acadêmicas? Que a escola está ensinando só matemática, história, língua portuguesa? Você acha que é só isso que ensina a escola? A escola hoje está trazendo um monte de filosofia humana deste século. Um monte de está inserindo nele, está semeando nele as sementes do príncipe do ar. E essa é uma correnteza que seu filho pode cair.
Se você não estiver atento, se você não estiver atento de que seu filho come, quando eu falo de come, que ele assiste, quais são as coisas que ele está assistindo na internet, quais são os filmes que seu filho está vendo, quais são as coisas que está sendo ensinada na escola, você não vai perceber, mas vai chegar um momento que seu filho poderia cair naquela correnteza aonde a gente estava. E você sabe quão chato está naquilo, quanto dor gera estar naquilo. Se uma coisa que você não quer, que eu não quero de fato, é que meu filho esteja naquela correnteza, naquele curso do mundo. Mas você tem que estar acordado, você que está sempre com os olhos bem abertos, o que está sendo ensinado na escola, você tem que saber o que está sendo ensinado cada dia, mas não só isso, você também tem que ensinar a ele, todos os dias, ensinar as verdades do reino, porque a gente esquece que o mundo é dominado pelo príncipe do ar, a gente esquece que tudo que é criado no mundo é criado simplesmente para levar você e a sua família à correnteza deste mundo, ao curso deste mundo. Certamente para uma família, esse é um tremendo desgaste. Isso vai gerar cansaço. Resgatar um filho que foi vítima daquela correnteza é forte mesmo. No entanto, meus irmãos, sempre a gente pode ir para Jesus e levar e nos colocar embaixo da sua doutrina, embaixo do seu jugo, pegar o seu fardo, para que nós possamos também gerar essa vida do reino na nossa casa. Você precisa, então, não simplesmente ser um espectador, você precisa começar de forma ativa a formar o caráter de Cristo na vida do teu filho. Você tem essa missão, forma o caráter de Cristo na vida do teu filho. E aqui eu gostaria de deixar alguns exemplos práticos do que significa formar o caráter do filho. Tem uma educadora do século XVIII, se não estou enganado, que ela se chama Charlotte Mason, que é uma educadora que a minha esposa gosta muito. E ela fala assim: você precisa instruir a consciência do menino, do filho, e treinar a vontade. Mas o que significa isso? Todos conhecem aqui, imagino, a Jorge Imitian, como fala aqui. Todos conhecem Jorge Imitian? Ele tem um livro chamado Formação de Caráter. Quantos leram aquele livro? É uma bênção. Quem não leu esse livro, tenta ler. Esse livro é uma bênção de verdade. Uma das coisas que fala aquele livro, não sei se você lembra aqueles que leram o livro, é que como é que é formado o caráter de uma pessoa. E o livro fala assim: uma ação que é repetida no tempo, ela se vai tornar um hábito. E o hábito que é mantido no tempo, ele se vai tornar num traço do caráter da pessoa. Com os filhos acontece a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é treinar a consciência, como fala essa educadora. Que treinar a consciência? E isso é o que a maioria de nós fazemos. É ler a Bíblia, é orar com ele, é ensinar os mandamentos de Jesus, é ensinar a palavra. Quase todo cristão faz isso. Mas o que às vezes a gente não faz? É treinar a vontade, é a formação de hábitos. Tem pessoas que falam assim: meu filho, ele saiu muito preguiçoso. Ele é muito preguiçoso, ele não gosta de fazer tarefa. Eu vou te falar uma coisa: o teu filho ele não saiu preguiçoso. Você não formou nele um caráter esforçado. Você foi quem não fez o trabalho. Teu filho, se é hoje preguiçoso, é porque ele não foi treinado na sua vontade desde pequeno. Você fala assim: meu filho me saiu muito bagunçado. Teu filho não saiu bagunçado. Foi você que não ensinou a ele ser ordenado na sua casa. Foi você que não ensinou, quando ele era criancinha pequena, a arrumar o quarto. Foi você que deixava ele deixar o papel no chão. Foi você que deixava ele pegar o que ele quiser e comer em qualquer lugar da casa. E que direção a mãe?
quando o filho está comendo em qualquer lugar da casa? Cansaço, porque tem a mãe que está pegando as coisas que o filho deixou lá. Tem que estar arrumando a mãe o quarto dele. Você está cansada porque você não treinou à vontade, você não está ensinando hábitos para o filho. Você tem que ensinar hábitos, porque aqueles hábitos vão se tornar um traço do caráter. Depois aquele menino, aquela menina, vai ser um adulto ordenado. E não vai ser bagunçado. Essas coisas vão ficar para o resto da vida dele. Mas que hábitos a gente tem que formar? Que hábitos a gente tem que treinar na vida dos filhos? Primeiros hábitos que você tem que treinar são hábitos que a gente fala de hábitos morais. A gente fala assim porque a criança, ela precisa nascer de novo. Mas ainda que não nasceu de novo, ainda assim você pode treinar moralmente a seu filho, a sua filha. E o primeiro hábito que você tem que treinar nele é a obediência. Porque se você não treina o hábito da obediência, você não vai conseguir ensinar nenhuma outra coisa para seu filho. É a primeira coisa a ser ensinada. A segunda coisa que você tem que ensinar ao filho é a veracidade. É tirar dele a mentira. Na verdade, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nossos filhos começam a mentir desde pequenininhos. Você pensa, quem ensinou para o meu filho mentir? Na verdade, isso já vinha aí. E se você não começa a ensinar o hábito de falar a verdade, ele vai construir o hábito de falar mentira. Você tem, cada vez que ele fala alguma mentira, por pequenina que ela seja, você tem que ensinar ele cada vez, filho, fala a verdade. Aunque seja uma mentira pequenina, você não tem que permitir isso, tem que tirar aquela mentira e ensinar ele a falar a verdade. Mas se você não fala a verdade com ele, se você promete coisas para seu filho e depois você não cumpre, como você vai ensinar que ele seja veraz, a que ele seja verdadeiro, a que ele não fale mentira? O primeiro em falar a verdade tem que ser você. O primeiro em cumprir o que você prometeu é você. Se você não faz isso, você não vai conseguir criar ou gerar aquele hábito na vida do teu filho. Outro hábito que você tem que trabalhar, a gente pensa que não é um hábito, é a humildade. As crianças, por natureza, são orgulhosas. Por natureza, elas são assim. Elas têm dificuldades para se humilhar. Você já percebeu isso quando ela erra, por exemplo, os que têm irmãos. Quando aquela criança ofendeu a seu irmão, a dificuldade que ela tem para ir pedir perdão para o irmão. No começo é difícil, mas quando você não decide, não abre mão, cada vez que ele fez alguma coisa errada, você mandou a seu filho a se humilhar, você está formando nele o hábito da humildade nele. Você está formando esse traço do caráter na vida do seu filho. Mas se você não faz, se quando seu filho ofende alguém, quando seu filho faz alguma coisa errada, você não faz com que seu filho se humilhe, você vai manter aquela natureza orgulhosa na vida do seu filho. Ninguém vai querer estar perto do seu filho depois. Ninguém. Mas você tem que formar esse hábito na vida de seu filho. Tem um monte de outros hábitos que a gente poderia falar. Tem hábitos mentais, por exemplo. O hábito da atenção. Você pode formar aquele hábito no seu filho. Você pode formar o hábito do cuidado, ele ser cuidadoso, não ser bruto. Você pode formar também o hábito de pensar. Paulo fala nisto, pensar em tudo no santo, em tudo no puro. A gente pode pensar, mudar o pensamento. Às vezes as crianças têm, por natureza, pensam às vezes em qualquer coisa. Você pode ensinar a ele a pensar bem, a pensar de forma correta. É um hábito que você tem. Paulo fala, pega todo o pensamento errado e leva à obediência de Cristo. Os pensamentos não podem governar você e também não podem governar a seu filho, a sua filha. Você pode ensinar isso desde criança. Os pensamentos que ela vai gerando, você ensina ele a pensar de forma correta. O que você está pensando agora, filho? Estou pensando em fazer alguma maldade. Não, filho, você tem que pensar nisso.
Você ensina aqui a pensar nele. Você pode também criar o hábito da imaginação no filho. Esse é um hábito muito precioso, mas hoje é muito mais fácil deixar ele na frente da televisão, passar para ele um telefone, é muito mais fácil para mim. Esse é o egoísmo nosso, porque é muito mais fácil deixar o filho tranquilinho aí, com o telefone, com a televisão, e você fazer o que você quiser. Mas formar o caráter de um filho, gera um trabalho para você. Mas lembra que aquele trabalho que você faz embaixo do jugo de Jesus gera em você descanso para a sua alma. Não esqueça disso. Você pensa que isso vai ser cansativo. Isso é muito trabalho, eu não vou conseguir. O jugo de Jesus é fácil. Ele não é difícil porque Ele está com você. Quando você faz para Ele, para a glória dEle, Ele está contigo. Você pode também criar hábitos que a gente chama de hábitos físicos. O hábito da limpeza. Você pode ter um filho que seja limpinho, desde criancinha. Pode fazer isso, você pode ensinar. Tem que ensinar o hábito do ordem. Não adianta ter um filho bagunçado, você tem que ensinar. Tem que ensinar o hábito da asseio, a higiene pessoal. E tem que ser uma pessoa asseada desde pequeno. Você pode ensinar e tem que ensinar. Tem que ensinar o hábito de que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo e tudo tem um lugar. Às vezes a criança quer fazer qualquer coisa aqui na reunião geral, ele quer brincar. Não. Tudo tem um tempo e tudo tem um lugar. Esse não é um lugar para brincar. Esse é um lugar para adorar, para louvar a nosso Deus. Tudo tem um tempo e você é responsável por ensinar isso para seu filho. Você tem que ensinar o hábito do exercício físico. Você tem que ensinar o hábito das boas maneiras. A gente fala modales em espanhol. Se comportar bem diante dos outros. Cumprimentar o irmão. Chega alguém em casa, cumprimenta ele. Não deixa seu filho não cumprimentar. Tem que gerar o hábito de cumprimentar. Todos aqueles hábitos que você forma de pequeno, de criança, ele vai se tornar em um traço do caráter do seu filho. Eu cheguei ao Senhor aos 26 anos, cheio de hábitos ruins, porque o meu caráter estava completamente corrompido. O trabalho que Jesus teve que fazer comigo é gigantesco para mudar toda essa maneira errada de viver. É difícil, mas ele faz às vezes muito rápido até. Mas você não precisa que seu filho experimente a correnteza deste mundo, para que depois, lá na frente, Jesus venha resgatar ele e limpar ele tudo isso. Você não tem que passar por isso. Você pode formar desde pequeno. Você pode formar ele desde pequeno, apontar ele para o alvo, que é Cristo. Apontar ele para o propósito eterno de Deus, criar ele para esse propósito. Você pode fazer isso desde hoje. Sem dúvida, muitos de nós estamos cansados por não ter assumido o fardo de Jesus. A visão de Jesus, de criar filhos para o propósito eterno de Deus. Com certeza muitos estão cansados por isso. Mas Jesus diz a todos nós: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Porque o meu jugo é fácil, meu fardo é leve. Pode ficar em pé um pouco, meu irmão. Eu estou finalizando. Precisamos tirar o conceito humano de descanso da nossa mente. Porque tudo isso que a gente falou agora, o papel do marido, o papel da mulher, a formação de filhos, puxa, parece ser uma tarefa muito cansativa. Mas você tem que tirar
aquele conceito humano de descanso da sua mente. Porque sempre que pensamos em descanso, a gente pensa em inatividade. A gente pensa em férias, como eu. Pensa em férias, pensa em praia, pensa em campo, pensa em não fazer nada. Esse é o nosso pensamento de descanso. E você pensa que descansa no Senhor. Ah, perfeito, vou ficar aqui, quietinho então, sem fazer nada, descansando no Senhor. Ah, que delícia descansar no Senhor, não fazer nada. Não. Descansar no Senhor não é não fazer nada. Descansar no Senhor é se humilhar. Descansar no Senhor é tomar o jugo de Jesus e obedecer aquilo que Ele falou para a tua vida. Aquele ensino que você recebeu, obedecer. Aquela palavra que você recebeu, obedecer aquela palavra. Se você não fizer isso, você vai ficar cansado, meu irmão. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa pegar o jugo de Jesus. Você precisa pegar o fardo de Jesus. Abraçar a sua visão para a sua vida. O problema é que a gente pensa muito na gente. Pensar em mim. Eu penso em mim às vezes. Como eu resolvo os meus problemas? Como que eu resolvo aquela coisa que está cansando a minha alma? Mas existe um caminho melhor, meu irmão. E aquele caminho que Jesus está oferecendo para a tua vida. Assumir o fardo dele. Abraçar sua visão. Ali a gente vai encontrar descanso. Vai encontrar alívio. E não só isso, você vai olhar uma família, uma casa completamente para a glória de Deus. Todo mundo quer isso. Tudo que estamos aqui queremos isso para a nossa casa. Que nossa casa seja uma casa que agrade o nome de Deus, que glorifique seu santo nome. O convite de hoje é para refletir. Qual é o motivo? Qual que é a razão do meu cansaço? É trabalho? É o que estou trabalhando e estou trabalhando sozinho? É que estou trabalhando nas minhas forças, sem levar em consideração os conselhos de Deus? É o fato, talvez, de ter uma família que não vive para a glória de Deus? É o fato de lutar para que seu cônjuge assuma o papel que Deus entregou? É esse o motivo do teu cansaço? É o fato de você ter filhos que quizá estão desafiando a tua autoridade? Isso está gerando cansaço? Ou talvez ainda pior, esse cansaço que está gerando, o abatimento que está gerando na alma, o fato de ter, quizás, talvez, um filho desviado? Será que o motivo do meu cansaço é o peso, é a carga que eu sinto pelas diversas dificuldades que eu estou atravessando, que eu estou passando? Talvez é uma doença. Talvez o fato como eu de ficar sem trabalho. Você pensa que Deus não conhece o teu coração? Você pensa que Deus não conhece qual que agora é o peso da tua alma? Você pensa que Deus não conhece a tua necessidade? Você pensa nisso? Fecha os olhos.